a palavra dele nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Eu estava em casa e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu estava indo para um lado, mas o Senhor me trouxe para outra palavra. E eu disse, Senhor, mas eu já ministrei isso em tantos lugares. E o Senhor falou, mas é dessa maneira que eu quero continuar falando. É dessa maneira que eu quero continuar insistindo com o meu povo, amém? Mateus capítulo 14, vamos estar lendo o verso de número 31, aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Vou pedir que todos leiam juntamente comigo novamente o verso de número 31, no 3, eu vou contar até 3. E eu vou pedir que você leia comigo, amém? 1, 2 e 3. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes, amém? Podem vos assentar glorificando o santo nome desse Deus. Nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida. E quando eu estava sentada ali e dizendo, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale novamente. E quando a missionária Priscila estava falando aqui que hoje já foi ministrado sobre Jonas, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra. Porque assim como Jonas passou por um momento de tempestade, nós vamos ver aqui esse versículo que nós acabamos de ler. Um homem chamado Pedro, o qual eu tenho aprendido muito com ele. Um homem chamado Pedro passando também por um momento de tempestade. E na nossa vida não é diferente, nós que somos chamados por Deus. Nós que temos sobre nós uma palavra que foi liberada, uma promessa, ou um id do Senhor, um propósito, um plano, um projeto, não é diferente. Nós passamos também por momentos de adversidades. Nós passamos também por momentos de tempestades. Nós passamos também por necessidades. Nós passamos também por dificuldades. E quando eu leio sobre essa passagem, quando eu falo, Senhor, eu já li, o Senhor diz, lê novamente. E quando eu começo a meditar, eu começo a enxergar cada vez mais como Pedro era parecido comigo e com você. Como Pedro era parecido conosco. Tinha um gênio difícil. Exatamente, sanguíneo. Tinha uma natureza forte. O que ele falava tinha que ser. Se ele falasse que pau era pedra. Mas eu pude entender, aleluia, que o Senhor Jesus permitiu Pedro participar da tempestade, para que o Senhor moldasse Pedro, aleluia, para que começasse um grande trabalhar na vida de Pedro, através dessa passagem. Nós acabamos de ler que Jesus, ele pega pela mão de Pedro, que Pedro clama por socorro. Só que quando nós vamos lá no início do capítulo 14, nós vamos ver que Jesus está passando por um momento difícil. E é interessante porque Jesus, ele começa o seu ministério, ele escolhe aqueles 12 homens. E ele só escolheu aqueles 12 homens, quem conhece a palavra, para dar continuidade àquilo que o Pai já tinha liberado sobre ele. Jesus escolhe aqueles 12 homens sabendo quem eles eram. E sabendo que eles veriam tudo que Jesus iria passar. Porque aonde Jesus estava, ali estavam os 12. E Jesus está passando agora por um momento de perca. Todos nós sabemos. O seu primo acaba de falecer. E a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus, ele recebe a notícia que o seu primo havia morrido. Somente por amor da palavra. Somente por pregar a verdade. Somente por falar da palavra como ela é, sem aumentar ou diminuir. Jesus, ele recebe a notícia e sabe que o seu primo havia acabado de padecer por amor do Evangelho, por amor à palavra de Deus, por amor ao reino de Deus. Porque aqueles que levam a palavra do Senhor em verdade, aqueles que levam a palavra do Senhor com o intuito de que a
ele paga um preço muito grande. Ele passa por confronto, por afronta, ele passa por perseguição, por calúnia, por inveja, por difamação. São tantas pessoas querendo o parar, querendo o difamar, mas nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo, eu já quero ministrar sobre a vida da igreja. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, neste lugar. Eu não sei como você entrou aqui, mas de uma coisa eu sei: aquele que te chamou e aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Aleluia. João Batista tinha morrido por amor à obra. Quantas pessoas estão morrendo, Pri, por amor à obra? Só porque ama tanto a obra de Deus. Só porque ama tanto a verdade da palavra. Só porque ama o Espírito da verdade. Só porque quer combater a mentira, o pecado, a iniquidade. E João Batista padeceu. E quantos hoje que levam a palavra têm passado por momentos difíceis, têm passado por momentos de adversidades, de afronta. As pessoas olham aquela pessoa ali, leva a palavra, vamos acabar com o ministério dele, vamos acabar com o ministério dela, vamos tentar matar ele, vamos tentar matar ela, ele vai ter que parar, ela vai ter que parar. Quantos têm passado por isso? Eu não sei qual é o ministério que o Senhor entregou na tua mão. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor entregou na tua mão. Eu não sei qual é o plano, o projeto que o Senhor escreveu para você, aleluia. E no meio da tua caminhada, as adversidades têm sido grandes, as palavras contrárias têm sido grandes, as afrontas, as perseguições. Mas eu quero ministrar pela autoridade do Espírito Santo a palavra que está lá em Isaías 55:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, aleluia. Toda palavra, toda ferramenta que estão preparando contra a tua família não vai prosperar. Aí você pode estar dizendo, irmã Letícia, como que não vai prosperar? Você não imagina o que eu estou passando, mas você está em pé. Você está caminhando. Te resta um pouquinho de força e você está se agarrando nessa força em Deus e está caminhando. Então a palavra nessa noite está se cumprindo, que nenhuma ferramenta vai prosperar. Porque Satanás pode ter passado e tentado acabar com tudo, mas ele não conseguiu te derrubar, aleluia. Você está de pé para a glória do Senhor. Jesus acaba de receber uma notícia. Seu primo havia sido morto. Perdeu o primo de sangue. Todos nós conhecemos a palavra e sabemos que João Batista era primo de Jesus. Quem já passou por uma perca, por um luto, sabe como é difícil perder alguém que a gente ama. Como é dolorido, como é sofrido, como leva tempo para as feridas começarem a se fechar e a cicatrizar. Jesus, ele não perde só um primo de sangue, mas ele perde um companheiro de ministério, um amigo de ministério. Porque nós sabemos que João veio para preparar o caminho para Jesus. E agora Jesus, com essa perca, o que a gente faz quando a gente perde? Uma pessoa comum estaciona. Uma pessoa comum não quer mais andar. Uma pessoa comum não quer mais caminhar. Uma pessoa comum não quer mais prosseguir. Uma pessoa comum não quer alimentar a sua fé. Mas alguém que está debaixo de uma promessa, glória a Deus, caminha. Alguém que está debaixo de uma palavra consegue prosseguir. Alguém que está debaixo de um propósito, ele caminha, aleluia, para o alvo. Jesus, ele estava passando por um momento de perca. Jesus estava passando por um momento difícil, por um momento de dor, mas ele sabia, a dor é difícil de enfrentar, a dor está grande, mas o propósito é maior, a dor está grande, mas a promessa é maior, a dor está grande, mas a vitória
Mas quem tem promessa mesmo diante da perca continua. Jesus sabia, eu não posso parar porque a promessa é maior. Tá difícil, tá dolorido. É de deixar aqui, ó, doendo. Mas eu não posso parar. A promessa é bem maior. A promessa é viva, a promessa é verdadeira, a promessa é eficaz. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele ouve que o seu primo acabara de falecer, olha só o que vai acontecer. Capítulo 14, verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Jesus, ele recebe a notícia da perca do seu primo. E a Bíblia está deixando bem claro que ele vai se retirar. Isso me faz entender que Jesus era mais humano que eu. Jesus, como homem, sabia dos seus limites. Sabia até onde ele podia ir, até onde ele não podia ir. Interessante isso, né? Porque ele, como filho de Deus, poderia dizer, para mim não tem limite não. Eu vou até onde eu quiser. Mas ele estava debaixo de uma autoridade. E Jesus, como homem, sabendo disso, que como homem ele tinha os seus limites e estava debaixo de uma autoridade. Quando ele recebe a notícia do luto, quando ele recebe a notícia da perda, a Bíblia está dizendo que ele se retira. Porque ele sabia, eu preciso de um tempo. Eu preciso respeitar o meu momento. Eu preciso respeitar o meu limite, aleluia. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, observe até onde é o teu limite e respeite ele. Porque Deus trabalha exatamente com pessoas assim, que sabem dos seus limites, que sabe até onde pode ir, que mostra para o Senhor que não é um super-homem e nem uma super-mulher. Tem pessoas que quando vê alguém se retirando e dando um tempo, se escandalizam. Mas não, irmãos, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele sabia que ele precisava de um momento sozinho. Jesus sabia que ele precisava chorar ali com o Pai. Eu não sei o que você tem passado e muitas vezes você tem pensado e falado com Deus, Senhor, mas eu não posso me retirar. Eu não posso me afastar nem um pouquinho, senão já vão pensar que eu estou desviado. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu conheço o teu limite. Eu te justifico e eu sei exatamente a hora de você se retirar. Mas não é porque você vai se retirar que você vai ficar retido para sempre. A Bíblia diz que existe um tempo para tudo. Jesus, ele sabia, eu preciso me retirar. Só que logo em seguida, olha só que o verso vai dizer, Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, aleluia. E tendo chegado a tarde, a multidão estava ali ouvindo Jesus, mas estava faminta. Estava ali ouvindo Jesus, mas estava com fome. E é interessante porque Jesus, ele se retira. Só que agora ele vê que tem uma grande multidão ali atrás dele, né? Que tem pessoas ali precisando dele. Que tem pessoas ali passando por maiores dores do que ele. Que tem pessoas ali passando por mais afrontas do que ele. Que tem pessoas ali que estão passando por necessidades, estão sofrendo mais do que ele. E Jesus, ele é tão poderoso. Jesus é tão único, é o Filho único de Deus. E quando ele avista aquela multidão, ele sabia, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo por essas pessoas. A minha dor não pode me retirar do propósito. Meu Deus. A sua dor, ela pode até te dar descanso. Deixar até você se retirar por um momento. Mas a tua dor não pode retirar o propósito de dentro do teu coração. Jesus sabia, estou passando por dor, mas essa dor não pode arrancar o propósito que o Pai me deu, que é te abençoar, que é te ajudar, que é te orar, que é te curar,
quer de operar milagres e maravilhas. Era como se Jesus estivesse olhando ali para aquela multidão e dizendo: aquela multidão precisa de pão, aquela multidão precisa de peixe. Eu não sei como você entrou aqui. A irmã Letícia está ministrando nessa noite, mas eu posso olhar para você e não saber o que você precisa. Mas a Bíblia nos mostra, nos diz e nos fala que Jesus, quando Ele olha para você, que Jesus, quando Ele te vê, Ele já sabe do que você precisa. Ele já sabe o que a tua alma está pedindo. Ele já sabe das suas necessidades. O Senhor está dizendo: eu olho para você e estou vendo o que você está passando. Eu sei das afrontas, eu sei da dificuldade, eu sei da necessidade. Jesus sabe, irmãos. Você pode dizer assim: ninguém sabe o que eu estou passando. Meu Deus. Eu passei por uma situação semana passada e eu falei: Senhor, como que vai ser para mim continuar? Eu já tinha ministrado essa palavra num lugar, mas eu ainda não tinha ido no médico e recebido um laudo. Eu não tinha recebido um diagnóstico. E o dia que eu recebi aquele diagnóstico, eu falei: meu Deus, como que vai ser agora? E o Senhor ministrou de novo essa palavra no meu coração. E o Senhor dizia: a dor é menor que o propósito. O propósito é maior que a dor. Então, quero dizer para você: eu não sei como você chegou aqui. Eu posso te olhar e não saber o que você está passando. A missionária Priscila pode te olhar e não saber o que você está passando. Mas tem um que a Bíblia diz que é onisciente, aleluia, que é onipotente, que é onipresente, que é socorro, que é o nosso refúgio na hora da aflição. E Ele está te vendo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quais foram as palavras que você recebeu. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como está o teu corpo físico e o teu corpo espiritual. Jesus, Ele sabe: olha, o propósito é maior. Eu não posso despedir essa multidão com fome. Eu tenho que alimentá-los. Eu tenho que trazer o milagre à existência e alimentar esse povo que tanto precisa ser alimentado, que está tão faminto, que está sentindo tanta fome. E a Bíblia vai dizer que Ele opera o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Alimenta a multidão. Só que a maior experiência para os discípulos não era ver o milagre, mas era viver o milagre. Porque uma coisa é você ver o milagre, outra coisa é você viver o milagre. Uma coisa é você contar: olha, Deus curou fulano. Outra coisa é você pegar o diagnóstico do antes, o diagnóstico de depois, de dizer: o Senhor me curou, aleluia. Então os discípulos estavam ali vendo o milagre que o mestre operara. Só que agora eles vão viver o milagre do lado do mestre. Porque muitas vezes nós passamos por tempestade por desobediência. Só que em algumas vezes é o próprio Jesus que nos manda entrar dentro do barco e passar por uma tempestade, para que nós possamos dizer: Ele é Deus que manda e Ele é Deus que tira a tempestade. Ele é o Deus que permite e Ele é o Deus que diz para o vento: cala-te, vento, e o vento se acalma. Você está entendendo? Que tudo que nós passamos em Deus fica uma lição? Pai. Quando você foi para a escola, a maioria que crê que foi para a escola, você chega lá na escola, você aprende a lição e depois você faz a prova. Mas com Deus, como Ele é totalmente diferente, Ele sempre vai na contramão. Ele te dá uma prova primeiro, e se você for aprovado, fica o quê? A lição. E é exatamente isso que vai acontecer na vida dos discípulos nesse momento. A Bíblia está dizendo no verso 22: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha só que interessante. Eles estavam vendo milagres, estavam em terra firme. Estavam ali do lado de Jesus, vendo os seus milagres, as suas maravilhas, os seus sinais.
Só que agora Jesus está dizendo, ó, é outra etapa. Entra dentro do barco. Pula dentro do barco. Porque a experiência que eu tenho com vocês é dentro do barco. O Senhor está dizendo para você nessa noite, chegou a hora. Chegou a hora de entrar dentro do barco. Chegou uma nova etapa na sua vida. E a ordem do Senhor para você nessa noite é: entra dentro do barco. Mas irmã Letícia, se eu entrar dentro do barco, como que vai ser? Ele garante. Se Ele mandou você entrar dentro, é Ele que leva o teu barco. É Ele que guia o teu barco. É Ele que direciona o teu barco. O Senhor está dizendo nessa noite: chega dessa mesmice de ficar fora, porque nessa noite o Senhor está dizendo: entra dentro do barco, porque tenho coisas novas para a sua vida. Aleluia. Entra dentro do barco. Quer viver o sobrenatural? Quer ser um milagre? Quer viver um milagre? Entra dentro do barco. Não é fácil, mas é necessário. Jesus está dizendo, ó, entra dentro do barco e passem para o outro. Tem duas ordens aqui, né? Entrar dentro do barco e passar para o outro. Isso quer dizer que Jesus ele foi bem direto na ordenança dele. Vocês vão entrar e é só para parar e descer do barco só lá do outro lado. Quantas pessoas muitas vezes entram dentro do barco, no meio do caminho começa a tempestade, querem ó, pular do barco, não para romper em fé, mas para sair fora. Só que a ordem de Jesus é bem clara: entra dentro do barco e passa para o outro lado. Cheguem até o outro lado, aleluia. E eles vão entrar dentro do barco. E enquanto isso, Jesus vai se despedir da multidão. E a Bíblia fala que depois que Jesus se despede da multidão, agora ele vai orar. Agora ele vai falar com Deus. Porque é muito bom, irmãos. É muito bom ajudar. É muito bom ser bênção na vida de pessoas. É muito bom. Só que a gente não pode se esquecer que muitas vezes a nossa vida é corrida. Eu tenho usado muito o termo, nossa, eu estou numa correria. E muitas vezes eu escuto o Espírito Santo falar: cuidado com essa correria. Porque a gente fica tanto na correria, e às vezes a gente entrega o nosso resto para o Senhor. Eu não estou falando de horário, de dia, isso aí é cada um com Deus. Eu estou falando sobre a entrega do melhor para o Senhor. Já foi falado aqui, entregar com o coração. Entregar de toda a alma. E dar o melhor para o Senhor. E Jesus, ele sabia disso. Eu preciso falar com o Pai. Eu preciso orar ao Pai. Eu não posso esquecer que a minha prioridade é Ele. Eu não posso esquecer que o que está vindo aí, eu preciso estar debaixo da unção, da autoridade do Pai. Jesus, ele priorizava o seu relacionamento com o Pai. Não era religião, era relacionamento. Ele priorizava, ele sabia: eu preciso estar a sós com meu Pai. Eu preciso estar num momento sozinho, íntimo, de privacidade, de transparência com o meu Pai. Quem que nós temos priorizado? Você tem priorizado o seu momento com Deus? De dizer assim: nossa, hoje eu fiz tantas coisas, mas eu preciso entregar o meu dia ainda para Deus. Eu preciso falar com o Pai. Ou você acorda e diz: eu não posso fazer nada sem orar. Ou quando você vai dormir: eu não posso ir dormir sem falar com o meu Pai. Sem agradecer o meu Pai no dia de hoje. Sem agradecer o meu Pai tudo que Ele tem feito por mim. Porque por mais que passamos lutas e provas, porque aqui todo mundo tem, por mais que passamos, Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem sido fiel conosco. Deus tem mandado o sol, Deus tem mandado a lua, Deus tem mandado a chuva, Deus tem te dado o ar, fôlego de vida, Deus tem te dado o que vestir, o que calçar, Deus tem te dado saúde, Deus tem cuidado de você, Deus tem suprido as suas necessidades. Será que isso não é motivo para você dizer: não, eu vou priorizar aquele que cuida de mim?
Eu vou priorizar aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que liberou algo sobre a minha vida. Nós queremos às vezes priorizar tantas coisas e esquecemos de priorizar o dono do propósito. Porque se temos um propósito é somente por causa dele. Se temos uma promessa é somente porque ele quis nos dar uma promessa. É somente porque ele olhou para mim e para você, achou graça e disse: eu vou escolher ele. Eu vou escolher ela para uma grande obra, para uma grande missão. Jesus, ele priorizou o seu momento com Deus. E nos deixa uma lição. Será que nós temos feito isso também? Como é difícil perguntar isso. Eu pergunto para mim mesmo todos os dias. E é tão difícil quando a gente encontra falha. Só que se encontramos falha, é porque ainda precisamos melhorar em alguma coisa. É porque ainda estamos em falta com Deus em alguma coisa. Jesus, ele despede da multidão. E a Bíblia vai dizer que quando o barco já estava no meio do mar, quando eles já estavam no meio do caminho, já tinham passado aí a metade do caminho, uma grande tempestade se levanta. A Bíblia vai dizer que as ondas começam a açoitar o barco porque o vento já era contrário. Olha que interessante, estavam já no meio do caminho, irmão Josué. Já tinham trilhado metade do caminho, mas na metade do caminho as ondas se levantaram. O vento começou a bater contrário. O vento começou a puxar para trás aqueles que estavam andando para frente. Quando já estavam na metade do caminho, eu posso, nessa noite aqui, parafrasear como muitos dizem, pensar que os discípulos estavam dizendo: olha, já passou a metade do caminho, está indo, nós estamos conseguindo. Nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir obedecer a ordenança do mestre. Mas na metade do caminho as ondas começam a se agitar. O vento começa a soprar forte. O barco começa a balançar. E ali os discípulos começam a sentir medo. Começam a sentir temor. Começam a passar por um momento turbulento, de pânico, de pavor. A Bíblia está dizendo que no meio do caminho as ondas se levantam. E que o vento estava contrário. E é interessante porque é uma direção de Jesus. Eles não estavam contrário como Jonas. Eles estavam na direção. Por quê? Porque a ordem foi: entra e vão para o outro lado. Eles estavam na direção que o Senhor mandou. Só que agora a palavra está dizendo que o vento era contrário. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. O Senhor nos dá uma ordem, nos dá uma direção, porque Ele nunca vai mandar você entrar dentro do barco. Ele nunca vai te dar uma ordem e não vai te direcionar. O Senhor, Ele sempre direciona os seus servos. Eles tinham uma ordem, eles tinham uma direção, só que agora o vento está soprando ao contrário. Eles poderiam perguntar: meu Deus, mas nós estamos exatamente na direção em que Jesus mandou a gente ir. Nós estamos trilhando exatamente o caminho que Jesus mandou a gente trilhar. E agora se levanta esse vento contrário, essas ondas gigantes. O que vamos fazer? Nós estamos na direção que nos foi dada, mas está tudo ao contrário. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. Quantas pessoas entraram aqui dizendo: Senhor, foi o Senhor que liberou sobre a minha vida, foi o Senhor que disse que eu podia ir, que o Senhor seria comigo, foi o Senhor que me deu um direcionamento, foi o Senhor que me levou, e agora está tudo contrário, está tudo dando errado, o vento está muito forte, as ondas estão muito grandes, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é o que diz lá em Hebreus, que você não vive pelo que vê, mas você vive por aquilo que você acredita. Aleluia! Quantos creem no poder do Senhor aqui nessa noite? Só metade da igreja acredita no poder do Senhor? Só metade da igreja? Glória a Deus, eu louvo ao Senhor, porque aqui tem pessoas que creem, que estão na direção, mesmo que o vento esteja contrário, aleluia, mesmo que as ondas estejam grandes, você não vive pelo que você vê, você não vive pelo que estão falando para você, mas você vive, aleluia, pela verdade da palavra, você vive por aquilo que o Pai escreveu aqui dentro deste livro, aleluia. Você vive por aquilo que você crê. Quando você estiver passando por uma adversidade, dizer: mas está tudo ao contrário. Opa! Eu não vivo pelo que eu estou vendo. Eu vivo pelo que eu creio.
E aquele que eu creio é vida e vida eterna. Aquele que eu creio é vida e vida com abundância. Aquele que eu creio é o pão vivo que desce do céu. Aquele que eu creio é a fonte de água viva. Aquele que eu creio é o meu pastor e não vai deixar nada me faltar. Esse é o que você crê. Então, a partir de hoje, quando vir as afrontas, quando vir as ondas grandes, aleluia, você se lembre, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio no Deus vivo, que tudo pode, que tudo faz. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vem caminhando por cima das águas. E quando os discípulos o veem andando por cima das águas, eles vão se assustar. Porque às vezes a adversidade na nossa vida é tão grande. Os problemas são tão grandes. A escuridão da adversidade é tão forte. O momento é tão escuro que aquilo que é solução nós vemos problema. Porque Jesus ele está andando na direção do barco como uma solução para socorrer os seus discípulos. Só que agora os seus discípulos vão olhar para Jesus e vão ver um problema. Vão dizer, olha só, é um fantasma. Vão olhar para Jesus que era a solução do problema deles, que era a calmaria para a tempestade. E vão dizer, é um fantasma. Porque a adversidade, irmãos, se você não estiver alicerçado na palavra, ela arranca a sua visão. Ela arranca o seu alvo. Ela arranca o seu propósito. A luta, a prova, a tempestade, ela arranca a visão que você tem sobre Deus. Ela arranca a sua visão espiritual. Aquilo que os seus olhos espirituais são capazes de enxergar. A tribulação, a tempestade, ela arranca. Mas é interessante porque os discípulos sem visão, sem força, dentro do barco, no meio da tempestade, estão sem visão e achando que aquilo que era a solução agora é problema. Eles vão escutar uma voz, aleluia, dizendo, não temais, sou eu, Jesus, aleluia. É muito interessante porque a palavra de Deus, aleluia, no meio da tempestade, Andréia, é o que faz esclarecer as coisas para você. Glória a Deus. A tempestade tira a visão, aleluia, mas a palavra, ela clareia de novo a sua visão. A tempestade te faz ver problema onde é a solução, mas a palavra mostra, traz à luz que ainda há solução para o teu problema, aleluia. Eu quero dizer para você, no meio da tempestade, você pode até ter perdido a visão, mas nessa noite abra o teu ouvido para ouvir a verdade da palavra. Aonde você pisar que estiver sendo ministrada essa palavra, pode ter certeza que tudo vai clarear, aleluia. Tudo vai ficar mais fácil de você entender, porque esse é o poder da palavra. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é martelo, a palavra é vida, a palavra é poder, é milagre do céu, aleluia. Esse é o poder da palavra. Como já foi ministrado aqui, não somos nós que falamos, mas é essa palavra viva, verdadeira, eficaz, que vai ao mais profundo do ser do homem, que pode clarear tudo que está escuro e que pode trazer o milagre à existência, aleluia. Olha que interessante, está tudo escuro, está tudo tão difícil, a tempestade está tão forte, as ondas são grandes, o vento está soprando, mas uma palavra vai acalmar o coração de Pedro. Uma palavra vai fazer Pedro romper em fé. E olha que interessante, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra diz em Hebreus. Só que a própria palavra também diz que a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Olha como a palavra do Senhor, a Bíblia que nós temos, a Bíblia que você carrega, olha como que ela é profunda. Olha como ela se encaixa como uma peça perfeita. Você tem que ter fé para agradar a Deus. Certo? Quem concorda? Amém? Amém? Você tem que ter fé para agradar, para Ele estar feliz com você. Porque é tão ruim quando você fala com alguém e é
algo que é verdadeiro e a pessoa não acredita, você fala, poxa, a pessoa não está dando crédito, eu estou falando que é verdade. Aí você imagina Deus, que é verdadeiro, que é santo, que é puro, que está aqui no ponto atrás. Ele está falando, e às vezes você não está crendo. Você não está agradando Ele. Então, para você agradar Ele, você tem que crer no que Ele fala. Você tem que ter fé. E a fé só vai vir através de você ouvir a palavra dele. Tem que ter fé para agradar o Senhor? Tem. Como que eu vou fazer para ter fé? Eu vou ouvir a palavra do Senhor, que vai encher o meu coração de esperança, que vai trazer fé aonde não tem. E essa fé vai fazer o Senhor se mover ao seu favor. E essa fé vai fazer o Senhor se levantar do trono em seu favor. E essa fé vai fazer o Senhor mover os céus e a terra e trazer um milagre para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus planos, para os teus projetos. Pedro agora ouve a voz de Jesus e o coração dele se enche de fé. Jesus, se é o Senhor mesmo, e se é o Senhor mesmo não era de dúvida não, ele queria andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, então manda que eu vou. Manda eu andar em cima das águas. Jesus falou, opa, demorou Pedro, vem. É muito interessante, Pedro agora ele vai romper em fé. Na verdade ele já tinha rompido em fé, entrando dentro do barco e estando na direção. Mas agora ele vai romper em fé, ele vai além. Se é o Senhor me manda, Senhor, que eu vou. E Pedro sai de dentro do barco, aleluia, e começa a andar por cima das águas. Sabe o que é isso, irmãos? É fé. É você pisar aonde a vista humana diz que não é para você pisar. É você pisar aonde as pessoas estão dizendo assim, mas como é que você está pisando aí neste lugar? Aí não tem nada para você. Romper em fé é sair muitas vezes da mesmice. Romper em fé é acreditar que Deus sempre vai ter algo novo para você. Romper em fé é acreditar em aquilo que o Senhor prometeu para você. É acreditar na ordenança de Deus para a tua vida. Pedro estava dentro do barco, mas agora ele vai romper em fé. Ele vai andar por cima das águas, aleluia. Aquele que tem fé no Senhor, ele anda, irmãos, por cima das águas. Ele anda onde não tem possibilidade de ter chão, mas Deus põe o chão debaixo do pé dele. Ele anda onde não há possibilidade de haver milagre e cura, mas Deus faz milagre e cura para mostrar que Ele é Deus do sobrenatural. Pedro começa a andar por cima das águas. Quando ele está indo até Jesus, a Bíblia vai dizer que só que ele, sentindo o vento forte, ele temeu novamente. Ele sentiu medo e pavor no seu coração. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Porque quando você começa a desacreditar daquilo que já foi falado para você, quando você começa a olhar para as adversidades e se esquece de quem te prometeu, quando você começa a olhar para os lados e esquece de olhar para o Senhor, que é o teu alvo, e que foi dele que saiu a promessa, e que foi dele que saiu a palavra, o propósito, a ordenança, você começa a afundar, você começa a descer, você começa a sentir pânico, a sentir medo, a ficar muitas vezes angustiada, porque você se esquece de quem te prometeu, você começa a tirar os olhos de quem te fez a promessa, você começa a tirar os olhos de quem disse, olha, pode vir que eu vou cuidar de você, pode vir que eu estou te protegendo, pode vir que eu estou te guardando, te livrando. Você começa a tirar os olhos do Senhor e o que acontece? Você só vai afundando, você só vai descendo. Tudo é muito pouco, é pouca fé, é pouca vontade, é pouca esperança, é pouca alegria, é pouca paz, e às vezes não tem nada disso. Por quê? Porque você tirou os olhos do Senhor Jesus. Você tirou o olho, você tirou os olhos de quem tem que ser sempre, sem exceção nenhuma, o teu alvo. Quem tem que ser sempre o seu foco. A Bíblia vai dizer que ele afunda.
mas que a mão poderosa, eu amo essa parte, porque o nosso Deus é misericordioso. Aleluia. Ele olha para nós e vê tão pouca fé, tão pouca vontade. Foi louvado aqui. Como é bom estar na presença do Senhor. Às vezes Ele olha para a gente e vê tão pouca força, tão pouca fé, tão pouca vontade. Mas a mão, aleluia, a mão poderosa de Jesus, a mesma mão que um dia escolheu Pedro, aleluia, para participar do seu grupo de discípulos. Aquela mão poderosa é a mesma mão que sabia que Pedro estava com muito medo, com pouca fé. Mas aquela mão poderosa, aquela mão grandiosa, aquela mão bondosa, aquela mão misericordiosa, vai lá dentro das águas, pega na mão de Pedro, arranca Pedro do fundo do mar e traz Pedro de novo para a superfície, aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite, você pode até estar afundando porque perdeu o alvo, porque perdeu o foco, porque tirou os olhos da onde não era para tirar, mas a minha mão poderosa, a minha mão grandiosa, a minha mão misericordiosa está puxando você de novo. Receba isso nessa noite. Você é fruto da misericórdia do Senhor. Eu sou fruto da misericórdia. Não estamos aqui porque somos bons, porque podemos, não. Nós somos frutos da mão poderosa do Senhor. Nós somos, aleluia, testemunha dessa mão que nos arrancou do fundo do mar, que nos arrancou do fundo do poço. E Jesus vai falar para Pedro: Pedro, por que você duvidou? O Senhor está dizendo isso para muitas pessoas. Quando eu cheguei aqui, Pri, o Senhor falava fortemente nessa parte. Por que está duvidando? Por que está descrendo? Por que você está duvidando? Por que você já duvidou? Se o Senhor está cuidando de você, se o Senhor está guardando você, a sua família, os seus projetos. Por que você está duvidando daquele que liberou a palavra, daquele que não volta atrás, daquele que quer fazer na tua vida e só não vai fazer se você não quiser? Porque Deus, Ele é assim. Ele promete algo para nós e Ele quer cumprir. Mas para se cumprir, nós precisamos aceitar que se cumpra em nós. Se nós não aceitarmos, nada feito. Ele pode até ter prometido, mas se você não quer, Ele vai te forçar. Mas se você quiser, se você entregar, se você confiar, se você descansar, tem alívio para o teu coração, tem provisão para a tua casa, tem providência do céu, tem milagre, tem cura. Nessa noite eu creio que as pessoas que tomarem fé dessa palavra que foi ministrada, do que foi falado desde o início até agora, vão ser levantadas pela mão do Altíssimo, vão ser impulsionadas pela mão do Senhor, vão ser restituídas, restauradas, vão ser levantadas cheias de autoridade e ousadia na presença do Senhor. E o que eu quero dizer para finalizar é: porque você tem duvidado do Senhor? Confia. Confia, irmãos. Entrega. Quando eu recebi o diagnóstico do médico, eu disse: esse diagnóstico não é meu, porque a minha vida não é minha. Esse diagnóstico é de Deus. E o dia que Ele quiser me levar, Ele leva. O dia que Ele não quiser, Ele confunde a medicina e pronto, acabou. Tem uma semana que eu recebi esse diagnóstico. De pancada foi difícil aceitar. Mas, irmãos, Deus é tão poderoso, Pri. O dia que eu falei para o Senhor, depois que eu cheguei em casa, eu falei para o Senhor, Senhor, não é meu esse diagnóstico. Eu tenho aprendido isso com Deus, irmãos. Que tudo que vem de luta e prova não é meu. Porque se eu levantei a minha mão e entreguei minha vida, a vida não é minha mais. A minha vida não é mais minha, é dele. E eu falei para o Senhor, Senhor, não é meu. Fala tuas mãos. Eu tirei um peso de cima das minhas costas, irmãos. Tem pessoas aqui carregando pesos desnecessários. Porque a tua vida, se você entregou de verdade para Deus, não é tua. É do Senhor. Glória a Deus. Se você levantou a sua mão um dia, ou se na tua casa, dentro da igreja, reconheceu que Ele é o teu Senhor, o dono da tua vida,
o dono da tua história. Ele é o teu Senhor e Salvador. Os seus problemas não são mais seus. Os seus problemas são do Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa vida e dizemos, Senhor, eu te aceito, nós estamos entregando tudo. O domínio da nossa vida, o controle da nossa vida. Nós não temos mais nada disso, é dele. Então, o dia que eu recebi o diagnóstico, eu disse para o Senhor, Senhor, esse problema, essa dificuldade, essa doença não é minha. Está nas tuas mãos. Eu passei por um momento muito difícil no meu ministério. Eu achei que eu não ia conseguir mais. Estava carregando uma mágoa, irmãos. Uma coisa tão ruim. Tenho certeza que é pior que doença física. E aquilo estava me deixando tão mal. E eu disse, Senhor, quantas vezes eu ministrei sobre perdão? Quantas vezes eu disse que nós devemos perdoar? Quantas vezes eu disse que nós não devemos falar nada? Deixa na mão de Deus. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez de dizer que eu preciso perdoar. Que eu preciso liberar o perdão. Que eu preciso me esvaziar de mim mesma. Me magoou? Magoou. Foi uma facada nas costas? Foi de quem eu menos esperava? Foi. Mas isso, irmãos, é o moldar de Deus nas nossas vidas. Deus quer olhar e dizer, vamos ver se ela perdoa mesmo. Vamos ver se ele é meu servo mesmo. Vamos ver se ela é minha serva mesmo. Vamos ver se eles me servem de verdade. E eu estava carregando aquilo no meu coração. E quando foi um dia eu falei pro meu esposo, eu não vou hoje pro culto, porque se eu for, eu vou pecar em pensamento, mas vou pecar. Olha pra você ver a ignorância. E Satanás, ele usa disso, meu irmão. Tem pessoas que dizem, eu não vou não, porque se for pra mim pecar. Mas aqui é o lugar que o Senhor quer te curar do pecado. Aqui é um lugar que o Senhor quer te limpar e mudar o teu pensamento. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando eu entrei dentro da igreja. Cantou os hinos da harpa. Leu a palavra oficial. Na hora da leitura, depois da palavra oficial, Pri, eu falei, Senhor, eu tô cansada. Eu tô cansada de carregar esse fardo. Essa mágoa, a partir de hoje. Eu estava com as mãos estendidas e eu disse, Senhor, eu entrego essa mágoa pro Senhor. A partir de hoje, tudo vai mudar. Vou voltar a tratar bem, vou voltar a cumprimentar. Porque a gente acha assim, vou dar um gelo, a pessoa vai perceber, né? Mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos esse fardo, esse rancor, essa mágoa, essa tristeza. Não é mais minha, ela é do Senhor. Irmãos, naquele dia, parecia que foi o culto mais maravilhoso que eu tive na minha vida. Tudo estava muito lindo, os louvores estavam maravilhosos. Quem falou, nossa, foi uma coisa assim tremenda do céu, uma experiência que eu vivi única com Deus. Então eu quero dizer para você, o fardo que você está carregando não é necessário você carregar. Libera o perdão, entrega para o Senhor o que você tiver que entregar, seja em qual área for da sua vida. Entrega para o Senhor, porque Ele sabe como fazer, como nós não sabemos. E eu disse para o Senhor, Senhor, o Senhor é o Deus que justifica, o Senhor é Deus que fala sem eu precisar falar, o Senhor é Deus que vai fazer sem eu precisar fazer. E eu aprendi, o Senhor, naquele dia, o Senhor me deu outra coisa, não pede justiça. E amém, Senhor, eu não vou pedir, porque a minha justiça não é a tua. A minha balança não é a sua. E o Senhor sabe realmente quem é culpado. Então eu entrego nas tuas mãos. Irmãos, troque o seu fardo pesado pelo fardo leve do Senhor. Troque o seu jugo, o seu fardo pesado pelo jugo suave do Senhor. É tão bom quando nós sabemos assim, nele eu não tenho problema nenhum. Nele eu não tenho falta de nada. Ele é meu tudo e Ele me supre em tudo aquilo que eu preciso. Posso fazer uma oração pelos irmãos? Eu acho que eu já até ultrapassei a hora, mas os irmãos vão pegar lá na porta. Se coloque de pé em nome de Jesus. É o que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite. E o Senhor está falando sobre tempestade. Aí você olha, qual tempestade eu estou passando? A da desobediência? Ou porque eu obedeci ao Senhor? Mas eu creio que nessa noite julgos vão cair por terra. Eu creio que nessa noite Satanás vai ser derrotado mais uma vez. E da onde ele estiver, ele vai escutar que ele foi derrotado e que ele perdeu mais uma vez. Eu creio que nessa noite cadeias espirituais estão se quebrando. Algemas espirituais, barreiras, dificuldades estão sendo jogadas por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio que se você entrou enfermo, você vai sair curado para a glória do Senhor. Eu creio que se você entrou triste, você vai sair alegre. Eu creio que se você entrou com fardo pesado, você vai trocar o fardo nessa noite com Jesus. Amém? Levanta
E desde já eu quero te agradecer, porque se estamos aqui é o Senhor que nos trouxe, é o Senhor que tem nos ensinado, nos direcionado, nos sustentado. Eu quero apresentar cada uma, cada irmã, cada irmão que está aqui, cada mãe, meu Deus, cada pai, cada avó, cada avô, cada tio, tia, cada irmão, cada irmã, cada um, meu Deus. Eu quero apresentar diante da tua presença cada dificuldade, prova, adversidade, necessidade, nós apresentamos a ti. E nós sabemos que tu és o Deus que sabe de todas as coisas, é o Deus que contempla todas as coisas, é um Deus que conhece todas as coisas. Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações nessa noite, vai jogando todo o jugo por terra, vai trocando o jugo pesado pelo jugo suave, meu Pai, que possamos nessa noite entregar os nossos fardos pesados diante da tua presença, porque a tua presença, meu Deus, que nos traz a verdade que há em ti, Senhor, a verdade, Senhor, da libertação, do milagre, da restauração e da cura. Eu quero lhe pedir, Senhor, cuida dos teus filhos, guarda os teus filhos, protege os seus filhos, e por onde quer que os seus filhos pisar, pisa na frente, Senhor Jesus, e continua dando direção, e continua nos estruturando e nos alicerçando na tua palavra, que é viva, que é verdadeira e que é salvação para aqueles que estão perdidos e desanimados, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui nessa noite para Jesus? Tem alguém aqui que ouviu a palavra, que ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso? Ou alguém que quer reconciliar essa noite? Não tem ninguém? Todos aqui servimos ao Senhor? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E assim eu agradeço a oportunidade em nome